Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade no estudo das portas de entradas e saídas digitais do Atmega 328, tá? Então essa é a nossa segunda aula sobre este assunto, onde nós vamos conversar sobre display de 7 segmentos, ou seja, como é que nós podemos implementar, fazer o uso do display de 7 segmentos no microcontrolador Atmega 328. Primeiro nós temos que lembrar do funcionamento do display de 7 segmentos. Na verdade, cada segmento do LED, cada segmento do display são formados por LED, então são um total de 7 LEDs para formar os dígitos, tá? E mais o oitavo, que é o ponto, que neste caso nós não vamos utilizar, tá? E no mercado nós encontramos displays anodo comum e cátodo, ou cátodo, né, comum, tá? E aqui está, né, ou estão os esquemáticos dos dois tipos de display, né? Pelo esquemático é fácil nós identificarmos o tipo, né? No anodo comum, então nós percebemos que os anodos de todos os LEDs estão ligados no mesmo ponto, tá? Que é o ponto comum, daí o nome anodo comum. Já no cátodo comum é o contrário, né? O cátodo de cada um dos LEDs, cada um dos segmentos, estão ligados, né, no ponto comum, e daí o nome cátodo comum. Então, no anodo comum, nós vamos acionar cada um dos displays, ou cada um dos segmentos, ou LED, através do cátodo, tá? E no cátodo comum, nós vamos acionar individualmente os LEDs através do anodo, tá? E aí, de tal forma que o display de 7 segmentos, nós podemos formar os dígitos aqui, os algarismos, de 0 até F, tá? Que são os dígitos aqui em hexadecimais. É o que nós vamos ver nos nossos exemplos, tá? Então, na tabela ao lado é apresentado o valor binário para os números hexadecimais de 0 a F, considerando o segmento A como um bit menos significativo, tá? Então, se nós organizarmos os displays, né, os segmentos, na verdade, desta forma, onde nós temos G, F, E, D, C, B, A, tá? E cada letra dessa for então um bit, e essa união formar o byte, tá certo? Nós podemos então identificar, né, ou calcular o valor daquele byte para que a gente possa acender, né, ou mostrar aquele determinado dígito. Por exemplo, aqui no display de anodo comum, se nós queremos mostrar o dígito 0, tá, nós já podemos observar aqui pela figura que para formarmos esse dígito, tá, nós vamos acender A, B, C, D, E, F, e o G será apagado, tá? Então, nós vamos então no anodo comum apagar o G, está aqui representado como 1, e vamos acender todos os demais segmentos, certo? Bom, mas por que aqui no anodo comum o acender é o 0 e o apagar é 1, tá? É fácil nós entendermos. Nós vamos aqui para o esquemático do slide anterior. Se nós queremos acender por aqui, nós queremos acender o segmento A, por exemplo, tá? Nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar aqui um ponto comum, uma tensão de alimentação, por exemplo, o VCC, tá certo? Logo, para acender o LED, nós teremos que colocar nível lógico baixo naquele ponto, no ponto A, tá? Ao contrário, se nós queremos apagar aquele LED, nós vamos colocar o VCC, tá? Então, o anodo comum nós vamos acender com nível lógico baixo, né, que é quando a gente provoca a corrente no LED, e vamos apagar o LED colocando nível lógico alto, tá? E ao contrário é feito no anodo comum, tá certo? Quando nós queremos acender o LED, perceba então que esse ponto comum normalmente nós vamos ligar no nível lógico baixo ou terra, tá certo? Então, se nós queremos acender, nós vamos colocar nível lógico alto. Se nós queremos apagar, nós vamos colocar nível lógico baixo, tá? Então,
Dado esse estudo teórico, tá? Nós temos então a formação dos valores para cada um dos dígitos, tanto no anodo comum quanto no cátodo comum, tá certo? Perceba que o que muda é que onde aqui era 0, aqui no cátodo comum é 1, tá certo? E onde era 1 fica 0, é justamente ao contrário, tá? Então, nós podemos fazer o levantamento desses valores para cada um dos dígitos, tá? De tal forma que é esta tabela que nós vamos aplicar no nosso código utilizando a linguagem C. Tá? Então, por exemplo, se nós queremos formar a letra A, tá? Utilizando anodo comum, nós vamos então trabalhar com essa sequência de bits que dá origem então ao valor 0,8 em hexadecimal, tá certo? Se esse mesmo dígito A nós queremos formar usando o display cátodo comum, nós vamos trabalhar com essa sequência aqui de bits ou 77 em hexadecimal, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem desenharem o display de 7 segmentos e irem formando os dígitos e verificando bit a bit quais são os que precisam serem acesos e apagados, tá certo? Para formar aquele dígito. Bom, vamos então a como nós podemos implementar utilizando o nosso microcontrolador ATmega 328, tá? Optei por utilizar a porta D, né, o porte D do ATmega 328, tá? Onde nós vamos utilizar aqui, vamos verificar aqui, ó, nós estamos utilizando desde o PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, tá? E nós estamos utilizando aqui display anodo comum, tá certo? Então nós podemos perceber aqui que nós vamos acionar todos os segmentos do display utilizando apenas o porte D, tá certo? Isso aqui foi uma opção de projeto, tá certo? De tal forma que isso aqui vai facilitar bastante no nosso código. Eu pergunto para vocês, nós poderíamos utilizar várias portas, tipo assim, poderíamos acionar cada uma desses segmentos por portas diferentes? Sim, poderia, né? O projetista fica à vontade de escolher qualquer pino que ele deseje utilizar, tá certo? Só que talvez isso complique um pouco mais o código, tá certo? Usando uma única porta não, facilita na hora do nosso código, tá certo? Então, lembrando que nós estamos utilizando anodo comum, ou seja, todos os anodos estão ligados aqui no nosso esquema, né, no VCC, e o acionamento então do segmento será através do nível lógico baixo, certo? E aqui uma tabela relacionando cada um dos segmentos com os pinos do display dos pinos do microcontrolador, tá certo? Então vamos então aqui ao código para construirmos um contador, tá certo? No nosso display de 7 segmentos. Então vou começar aqui onde nós estamos montando aqui um vetor, tá certo? Chamado de tabela, onde nós estamos colocando exatamente aqueles valores que nós vimos na tabela para display do tipo anodo comum. E isso como é que vai funcionar para a gente entender? Cada posição ou cada índice desse vetor corresponde justamente ao valor ou à sequência de bits que eu quero acionar daquele determinado dígito. Então, por exemplo, a primeira posição, que é a posição 0, é justamente o índice 0 é justamente o valor do dígito 0, tá? Vamos confirmar lá na tabela 40, tá? Então tá aqui 40. Para o dígito 1 será 79, tá? Aqui é 40 e aqui 79. Então tá aqui 4079. Então nós vamos ter aqui os índices, então de 0 até 15,
tá certo? Que é justamente os 16 valores em hexadecimal que nós precisamos ou queremos representar, tá? Então, vamos criar aqui uma variável chamada contador. Esse contador é justamente o valor que eu quero mostrar, tá certo? Vamos aqui configurar a porta D, né? Port D como saída. Lembrando que para eu colocar como saída, eu coloco nível lógico alto ou 1 lá no registrador DDR-D, tá certo? O próximo, nós vamos apagar todos os LEDs, ou seja, nós vamos colocar 1, tá? No porte D, todos os LEDs então serão apagados, todos os segmentos, tá certo? E aqui, PD0 e PD1 como I/O genérico, essa linha aqui é mais para eu colocar os pinos PD0 e PD1 como entradas e saídas genéricas, tá certo? Por quê? Porque se nós formos perceber, o PD0 e o PD1, eles são justamente o RX e o TX que o Arduino utiliza, tá certo? Então, se eu estiver utilizando no Arduino, ele vai estar sendo utilizado como RX e TX, tá certo? Da porta de comunicação serial, tá? E no nosso caso, no nosso exemplo, eu estou considerando que nós não vamos utilizar a porta serial e PD0 e PD1 como entradas e saídas genéricas, tá certo? Então vamos iniciar aqui um laço infinito, tá? E nós já começamos o laço atribuindo à porta D, tá? O valor armazenado na tabela no índice contador, que começa com o 0, certo? Então, neste momento, eu espero já ver no display o valor 0, tá? Então, ele dá um delay, né? Um atraso de 400 milissegundos, incrementa o contador, ele verifica se o contador é igual a 16, tá? Lembrando que ele deve contar até 15. Então, se ele for igual a 16, ele já passou do valor, então ele inicializa novamente o contador em 0, tá certo? Então, ele vai ficar contando, esse código faz com que ele fique mostrando no display um valor de 0 até F em hexadecimal, tá certo? Vou mostrar ele aqui no nosso simulador, no Proteus. Tá aqui ele no Proteus, tá? Deixa eu antes chamar aqui o código aqui no Microchip Studio, Open Project, contador. Tá aqui o contador, o nosso código, tá certo? Que nós acabamos de estudar. Eu vou compilar ele, tá? Tá aqui, display contador, abrir, ok, vou executar. Então nós temos aí então o nosso contador de 0 até F em hexadecimal, tá certo? E se eu quiser contar mais rápido, tá? Vamos contar mais rápido, por exemplo. Nós simplesmente vamos mudar o código, vamos diminuir esse delay, né? Vamos colocar aqui, em vez de 400, vamos colocar aqui 150, por exemplo. Tá? Vou compilar novamente. Tá? Bom, aqui eu já indiquei onde está o X, tá? Então, eu não preciso novamente indicar, tá? Se fosse nós estivéssemos programando o Atmega 328, eu precisaria programá-lo novamente, tá? Então aqui não precisa. Pronto, só o fato de eu compilar um código com novo tempo, né, de atraso, tá aí ele mostrando mais rapidamente o nosso contador, tá certo? Deixa eu parar aqui. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo exemplo, tá? Mas antes disso, vamos observar aqui esta observação, tá? Como o Arduino utiliza um programa de bootloader,
ele emprega os pinos TXD e RXD, tá, para a gravação da memória de programa, que é justamente aqueles pinos que eu falei, PD0 e PD1. Quando não se utiliza a ideia do Arduino para a gravação, que é o nosso caso, tá, esses pinos devem ser configurados explicitamente pelo programador para serem pinos de I/O, né, de entrada e saída genéricos. Tá? Caso contrário, os pinos não se comportarão como esperado, que é a configuração default. Tá? Em C, é necessário acrescentar a seguinte linha de código. Então está aqui o registrador que controla, né, esses pinos para tornar eles entradas e saídas genéricas, e nós vamos então configurar com tudo zero. Tá? Neste caso, nós estamos desabilitando o RXD e o TXD. Tá? Por isso que eu falei para vocês, né, nós colocarmos esta linha aqui no código. Tá? Vamos agora para um display de 7 segmentos, um exemplo semelhante, só que nós vamos contar pulsos. Tá? E quem está gerando esses pulsos? Nós podemos gerar esses pulsos através do botão, né, do push button, onde nós vamos pressionando, e cada vez que nós pressionarmos e largarmos esse push button, o contador deve ser então incrementado. Tá? Notem que eu estou utilizando aqui a mesma conexão do display com o porte D, certo? A porta D do microcontrolador. Vamos então ao nosso código. A tabela, tá, que nós já conhecemos, tá certo? Essa tabela para nós utilizarmos o display. Nós estamos definindo aqui uma macro. Essa macro nós já estudamos ela era para testar um bit, certo? Testa o bit. E nós estamos definindo aqui também uma palavra de nome botão que representa o PB2, tá? Então define PB2 com o nome de botão. PB2 então significa que é justamente o pino 2 da porta B do microcontrolador, tá? Bom, como não deu tudo em um único slide, o próximo slide é justamente a função principal, tá? A função main aqui. Então aqui está a função principal. Note que o código ele é muito semelhante ao que nós já vimos, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui rápida nos códigos. Primeiro, nós vamos colocar o PB como entrada, então todos os pinos PB como entrada, tá? Nós vamos habilitar o PUAP do botão, então lá naquele pino no PB2, tá? Nós vamos adicionar o PUAP dele. Para quê? Nós vamos adicionar o PUAP interno do microcontrolador. Para quê? Porque eu não preciso colocar um resistor externamente, tá? Como um PUAP. Colocar o porte D como saída. Vamos mostrar 0 no display, só uma inicialização. Vamos desabilitar o PD0 e PD1 como porta de comunicação serial, tá? Ou seja, vão ser portas I/O genérico, tá? Então vamos começar aqui o laço, tá? Um laço infinito, que é justamente onde nós vamos testar o botão. Cada vez que o botão for pressionado, ele é então incrementado o contador. Então nós iniciamos o laço, tá? Testando o botão, tá certo? Se o botão ele não for pressionado, ele simplesmente não executa o if, tá? E ele volta a testar. Então ele vai ficar, enquanto o botão não estiver sendo pressionado, ele vai ficar infinitamente aqui dentro do laço, toda hora testando o if, né? Testando se o botão foi pressionado. No momento em que o botão for pressionado, o que ele faz? Ele incrementa o contador, tá? Ele então testa se o contador atingiu o máximo. Se isso aconteceu, ele zera o contador, tá? Então ele vai colocar no porte D o valor correspondente ao dígito, tá certo? Que é justamente o que está armazenado na tabela de índice contador, como nós já vimos no exemplo anterior, tá? Ele vai dar um pequeno delay de 10 milissegundos apenas e testa novamente o botão. O que ele está fazendo aqui? Ele aguarda soltar o botão. Por que essa linha é importante? Porque quando nós pressionarmos o botão, o microcontrolador executa esse código muito rapidamente, ao ponto de ele executar antes mesmo de eu soltar o botão, tá?
Então, eu preciso testar se o botão ainda está pressionado, porque se ele tiver, ele fica aguardando, tá? Ele só volta aqui para o laço, para o if, no momento em que eu soltar o botão. Se não tivesse esse comando de aguardar o botão, o que iria acontecer? Enquanto eu tivesse pressionado o botão, ele iria ficar contando, tá? E iria ficar incrementando o contador. E como ele executa esse código muito rápido, um rápido pressionar do botão faria com que ele contasse muitas vezes, tá certo? Então, daí a necessidade de eu testar se o botão ainda se encontra pressionado após a execução dessas linhas aqui dentro do if, tá certo? Então, vocês percebam que é um código relativamente simples, tá? E nós podemos verificar então aqui no nosso simulador no Proteus, tá? Então, vou colocar aqui no Proteus. Deixa eu aqui no microchip, contador de pulsos. Estou aqui no microchip Studio, tá? Aqui está o nosso código, tá? Vou compilar, tá? Compilou o nosso código. Agora sim nós vamos no Proteus, tá? Preciso então indicar um novo programa onde ele se encontra. Tem contador de pulsos, debugger. Esse aqui está o nosso código que acabamos de compilar. Ok, vamos executar. Começou em 0, contador parado. Pressionando o botão, então ficou 1, 2, 3 e assim ele vai incrementando cada vez que nós pressionamos o botão. Tá certo? F, e aí deve retornar para 0. Tá? Exatamente como nós queríamos no nosso código. Tá? Eu vou tirar aquela linha do teste do botão no final para nós verificarmos o que acontece aqui na simulação. Então, vou tirar o teste, tá? Vou compilar novamente. Compilou, vamos voltar no Proteus, tá? Pronto, zerou. Vamos pressionar aqui, ó. Tá? Enquanto eu fico pressionado, ele conta rapidamente, tá? Que não era o que nós queríamos. Daí a necessidade de eu aguardar o botão ser solto, tá certo? Vamos então para o próximo tópico. Na verdade é uma continuação, onde nós vamos fazer o uso de 2 displays de 7 segmentos, tá certo? Onde eu vou chamar aqui de multiplexação de display anodo comum. Tá? Qual é a ideia aqui? Se nós observarmos, quando nós queremos utilizar 2 displays, tá? Nós teríamos que ter 7 portas do microcontrolador para um e mais 7 portas para o segundo display. Então nós precisaremos ter ao todo 14 portas, né? 14 pinos na verdade, tá? Para acionarmos 2 displays de 7 segmentos. Então, uma técnica comum utilizada para nós não precisarmos de tantos pinos, né, no microcontrolador é o chamado de multiplexação. Tá? Como é que ocorre essa multiplexação? Essa multiplexação, o entendimento é simples. Nós vamos mostrar um dígito no display enquanto o outro está apagado, tá? Depois nós apagamos o display e mostramos o outro dígito no segundo display, tá certo? Então nós podemos fazer isso tão rápido, essa mudança de um display para o outro dos números, né, dos algarismos, que o nosso olho, né, vamos dizer assim, não consiga perceber aquela
mudança, tá certo? Que na verdade eles vão estar piscando. E como é que nós podemos ligar e desligar um display por completo? Tá? Nós podemos fazer uso aqui desses transistores aqui. Então, esses transistores eles vão servir como chaves, tá? Então, por exemplo, aqui o Q0, tá certo? Ele controla o display 0 através aqui do pino PB0. E já o Q1, ele controla o display 1 através do pino aqui PB1. Como é que funciona então? Esses transistores eles funcionam como chaves de tal forma que quando o nível lógico baixo estiver aplicado aqui na base, esse transistor irá conduzir e aquele display irá acender, tá certo? Quando esse transistor receber aqui na base um nível lógico alto, ele não vai conduzir e o display, ele vai apagar, tá certo? Percebam que o que existe aqui de comum nos dois displays é que utilizam a mesma porta, né? Os mesmos pinos que no caso aqui da porta D do microcontrolador. Então, por exemplo, o PD0 ele é capaz de acionar tanto o segmento A do display 1 quanto o segmento A do display 0. O que vai diferenciar se ele vai acender no display 0, tá? Ou no display 1 é justamente os transistores, tá? Que vão poder acionar ou desligar aquele determinado display, tá certo? Eu montei aqui um gráfico para ficar mais fácil de nós entendermos, tá? Perceba então que o PB0 ele aciona o display 0, tá? Então o PB0 aciona o display 0 e o PB1 aciona o display 1, tá? E neste exemplo nós queremos mostrar este número aqui, ó, 4F em hexadecimal. Então como é que vai ser? Lembrando que nível lógico alto aplicado na base dos transistores, tá? Faz com que eles estejam desligados. Então os dois displays vão estar desligados nestes tempos aqui, tá? Até que PB0 vai para nível lógico baixo, tá? Isso indica que eu vou mostrar F aqui no display 0, tá certo? Aí olha só como é que nós devemos proceder. Nós vamos então desligar o display, tá? Até que um determinado tempo depois nós vamos acionar agora o PB1, né? Colocando ele em nível lógico baixo. Com isso nós vamos mostrar o 4 no display 1, tá? Então vai ficar sempre nesse liga e desliga. Mostramos o F, desligamos os dois e mostramos o 4. Desligamos os dois, mostramos o F. Desligamos e mostramos o 4. Tá? Então ele vai ficar, os displays eles vão ficar toda hora acendendo e apagando, acendendo e apagando. Tá? Bom, e por que tem esses momentos aqui, tá, na transição em que os dois displays estão apagados? Por que isso é importante e é necessário neste exemplo? Tá? É justamente neste tempo aqui que a porta D, tá, vai mudar de valor, mudando o algarismo o dígito a ser apresentado, tá? Lembrando aqui que a porta D, né, o porte D, é justamente o que aciona os segmentos dos LEDs, tá certo? Então, voltando aqui, ó, essa mudança de valor, ou seja, do F para o 4, vai ocorrer justamente no momento em que os dois displays estão apagados, tá certo? E se não fosse assim, o que iria acontecer? Vamos dizer assim que eu não desligasse os displays. Pela experiência que eu já tenho em outros projetos, note que o microcontrolador, por mais que ele seja rápido, ele sempre faz uma instrução por vez, certo? Se nós mudássemos o valor do PD, né, que é o que aciona os segmentos dos LEDs, enquanto um dos displays estivesse acionado, tá, o que iria acontecer é que aquele display iria mostrar um valor errado. Tá? Então, por exemplo,
ou eu estou saindo aqui do 0E para entrar em um 9 no PD, tá? Na porta D. Se naquele momento eu ainda estivesse acionado o display 0, que está mostrando F, ele por um breve instante de tempo iria mostrar o valor 4, tá? Até que eu apagasse e ligasse o display 0, que era onde de fato deveria mostrar o 4, tá? Isso seria muito rápido, tá? Mas nós iríamos perceber algo nos incomodando quando nós estivéssemos vendo aquele display, tá certo? Então, inclusive, vocês podem fazer esse teste em casa. Então, observando aqui mais embaixo, na linha do tempo, tá? Nós iríamos ter algo parecido com isso aqui, ó. Tudo apagado. Aí eu mostro o F, tá? Que é o F aqui do valor menos significativo, tá? Desliga os dois displays para que ocorra a mudança do PD, tá? E aí ele mostra então o 4. Aí vai ficar F4, 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 tá? E esse pisca-pisca é que faz a gente ter a impressão, né? Ele deve ser muito rápido, que o display está mostrando o valor aqui em hexadecimal 4F, certo? E outra pergunta, o quanto rápido nós devemos fazer piscar esses displays, tá certo? Eu aconselho pelo menos 30 vezes por segundo, tá certo? Por causa da persistência do nosso olho, 30 vezes por segundo é o valor mais ou menos estabelecido, que a gente não iria perceber eles piscando, tá certo? Piscando. Vamos então aqui ao código para nós utilizarmos o display de 7 segmentos. Bom, começando aqui pela nossa tabela, a nossa tabela nós já conhecemos, tá certo? Na verdade é um vetor. O que muda nesse código, que é um a mais, né, uma informação a mais que eu estou passando para vocês, é que agora nós podemos usar uma biblioteca para gravar os dados na memória flash. Então, esse vetor que nós estávamos utilizando nos códigos anteriores, que ficava armazenado na memória RAM, tá? Nós podemos utilizar esta biblioteca com este comando aqui, né? Prog min, para que esta informação do vetor não fique na memória RAM, e sim na memória flash, tá? Para que isso? Apenas para que eu possa economizar a minha memória RAM, que já é pouca, tá certo? Se eu quiser armazenar um vetor muito grande, né, é possível que eu use a memória flash, tá? Fica por conta aí do programador. É necessário fazer isso nesse código? Não, não é. Eu poderia ter feito como anterior e deixar na memória RAM mesmo, já que nós estamos trabalhando com códigos simples, né, e pequenos, tá? Então vamos para a nossa multiplexação, fazendo aqui a nossa inicialização, tá? Criando aqui um contador, que é o valor que nós vamos exibir. Esse código ele vai fazer a contagem, né? Só que agora, ao invés de contar de 0 até F, ele vai poder contar de 0 até FF, tá? Então, aqui está o valor a ser exibido na variável contador, tá? Disto é o disto a ser exibido, e esse exibe aqui é a quantidade de exibição. O que acontece aqui? Olha, vocês perceberem que eu coloquei aqui repetidas vezes para ele mostrar esse exemplo. F4, 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 tá? Então eu preciso mostrar várias vezes para que dê tempo de nós, né, como pessoas, de perceber que existe ali o valor em hexadecimal 4F, tá? Porque, como eu disse, se isso aqui pisca, né, muito rápido e ele piscasse uma vez apenas, nós não iríamos ter condições de perceber, tá certo? Ele iria ter mostrado sim, mas nós não iríamos perceber. Então, eu estou colocando aqui uma variável que vai dizer justamente a quantidade de exibição. Ele vai mostrar aquele mesmo valor, tá? Então, aqui ele configura o PB0 e PB1 como saída, desliga os dois displays, né? Desliga os dois displays justamente acionando, né, o PB0 e o PB1, tá?
Coloca o porta D, né, o porte D como saída, como nós já sabemos, apaga os displays, tá? E aqui configura o PD0 e PD1 como entradas e saídas genéricas. Então, configuradas as portas, vamos para o nosso programa principal, tá? Onde nós vamos ter aqui um laço infinito. Então, esse dígito aqui, tá? É justamente o dígito que ele vai mostrar, ele provém do contador. Perceba que esse nosso contador, tá? Voltando aqui, ele é um tipo char, tá? Então ele pode ir de 0 até FF. Mas o dígito a ser mostrado só pode ser 1, de 0 até F, tá certo? Que é o que nós vamos mostrar no display. Então nós precisamos fazer uma pequena continha aqui, né? O que nós vamos fazer? Ó? O dígito a ser mostrado, ele vai fazer uma operação E bit a bit com o valor 0F. De tal forma que se o valor contador tiver qualquer valor acima de F, certo? Ele vai, vamos dizer assim, zerar os 4 bits mais significativos, ficando apenas com os 4 bits menos significativos, que é justamente o que eu quero mostrar primeiro aqui, os dígitos menos significativos, tá? E aí, finalmente, nós vamos colocar lá no porte D o valor na tabela, resultando aqui do dígito que nós queremos mostrar, tá? Neste momento, o algarismo, ainda o dígito, né, ainda não foi exibido, tá certo? Para exibir, eu preciso o que? Justamente ir lá no porte B, tá? E exibir lá no display 0. Tá? Então, agora sim, ele vai exibir o dígito, tá? O primeiro dígito. E aí ele dá um tempo, tá? Ele dá um tempo mostrando aquele algarismo, tá? De 30 milissegundos. E depois ele desliga o display. Então, perceba que ele está fazendo justamente aquilo que eu mostrei no gráfico. Ó. Ele coloca o valor a ser exibido, liga o display, dá um tempo e desliga o display, tá? Deixa eu voltar aqui. Então tá aqui, ó. Ele coloca o valor a ser exibido, por exemplo, nesse caso 0E, tá aqui, tá? O display ainda está apagado. Aí depois ele liga o display aqui no PB0, tá certo? Então neste momento o valor é exibido e depois ele desliga o display, tá? Ó, ele desliga o display, então fica os dois apagados, tá? Então eu vou aproveitar esse tempo com os dois displays apagados justamente para mudar o valor do PD, tá? Que é o que vai acontecer em seguida. Eu vou agora mostrar o dígito mais significativo. Note que o dígito mais significativo do contador, ele está nos 4 bits mais significativos da variável. Então nós vamos fazer essa operação de E bit a bit com F0, tá? Ou seja, nós vamos deixar apenas os bits mais significativos, né? Os 4 bits mais significativos, e vamos fazer um deslocamento de 4 bits, tá? Para a direita. Ou seja, aquele bit, aquele dígito, né, mais significativo, ele ficou, vamos dizer assim, reduzido a um valor de 0 a F, que é que eu preciso para servir como índice aqui do nosso vetor, tá? Nosso vetor tabela, tá? Então, temos então o dígito a ser mostrado, ele vai acionar a porta, tá? Então, ó, nesse momento, porte D já tem um novo valor a ser mostrado, que está aqui no dígito, em dígito, tá certo? Mas só então depois, no próxima instrução, é que nós vamos ligar de fato o display 1, tá? Ele dá um tempo e desliga o display, tá? Incrementa aquele exibe, né? Que é a quantidade de vezes que eu quero que ele mostre esse valor, tá certo? Tá? E aí ele verifica aqui, incrementa o contador após N exibições, tá? Ou seja, ele vai contar, nesse caso aqui está contando até 15, tá certo? 16 vezes. E aí, quando isso acontecer, ele zera o contador, tá certo? Desculpa, ele zera o exibe
e incrementa o contador, tá? Resumindo, ele vai exibir isso aqui 16 vezes, tá? O mesmo valor, tá? Só então de 16 vezes é que ele vai incrementar o contador, tá certo? Então vamos colocar aí no nosso código e ver como é que ele vai acontecer, tá? Notem que no nosso exemplo, tá? Eu fiz ele para ele ficar piscando de propósito, tá? Eu não estou atendendo aquele requisito de piscar 30 vezes por segundo, tá? Ou mais. Então, tá aqui o nosso código, tá? Vou compilar. Tá aqui o nosso projeto. Vou então carregar aqui o código. Ou então, não, isso que está acontecendo, ó. Notem que nós não estamos conseguindo ver aquelas 16 vezes, tá certo? Aquele, ele no simulador ele engana um pouquinho a gente, tá certo? Aí vamos lá, eu vou colocar para ele contar mais rápido aqui, tá? Vou diminuir aqui para, em vez de 15, para ele contar só 5 vezes, tá? Então ele vai mostrar 5 vezes o mesmo valor. A consequência é que ele vai contar mais rápido, tá? Teoricamente um pouco mais rápido, tá? Então vocês estão conseguindo perceber que eu estou utilizando os dois displays para mostrar os valores, então agora de 0 até F, tá? Só não vou aguardar aqui essa contagem até o fim, tá? Mas vamos colocar aqui no circuito que eu montei, eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui o código para o que estava, o valor 15. Aqui está o circuito, tá? Vamos então gravar. Chamar aqui nosso programa de gravação. Deixa eu ver se é esse. Abrir. Vou então colocar aqui para vocês. Gravar. Pronto, gravou. E aí eu tô mostrando aí para vocês o nosso contador montado aqui no protoboard, certo? Então vocês conseguem ver ele piscando. Então, eu fiz isso de propósito e vou tentar alterar o tempo para vocês, para a gente colocar, não tentarmos, né, não ver ele piscando, tá? Vou mudar o código então, que é justamente aqui, ó, o tempo em que ele fica aceso cada um dos displays, tá? Eu vou
diminuir drasticamente ele de 30, vamos colocar aqui, deixa eu ver, 5, tá? E aqui 5 também, 5 milissegundos para cada um, tá? Aí para ele não contar muito rápido, eu vou também incrementar aqui. Então eu vou, ou seja, ele vai passar menos tempo mostrando o display, mas em compensação eu vou fazer com que ele exiba mais vezes aquele sequência, tá certo? Aquele número. Então eu vou compensar aqui, ao invés de 15, vou colocar 60 vezes, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Então ele deve pelo menos parar de piscar. Vou compilar. Compilou. Vou chamar o nosso programa para gravar. Tá? Vou gravar. Pronto. Tá? Então gravei. E com isso a gente percebeu que ficou mais estável agora os valores que estão sendo mostrados. Tá? Eles ainda piscam, como eu falei para vocês, só que eles estão piscando tão rápido que nós não conseguimos perceber. E isso vale não só no vídeo que vocês estão vendo, mas aqui, né, eu que estou podendo ver ao vivo, estou percebendo que está bem melhor, tá? Ele não está mais piscando como antes. Bom, antes de nós irmos para o próximo assunto, vamos fazer um extremo aqui, né? Eu vou diminuindo ainda mais aqui o tempo, vou colocar 3 e 3 e vou diminuir aqui para contar até 20, tá? Com isso, ele deve contar mais rápido os nossos algoritmos, tá? E diminuindo ainda mais essa percepção que os displays estão piscando, tá? Vamos verificar aqui, compilando, ok. Chamar aqui o nosso programa de gravar. Vou então gravar. Pronto. Tá? Então, nós estamos agora contando os valores bem mais rapidamente e nós não estamos percebendo que para cada número que está sendo incrementado, ele está mostrando 20 vezes o mesmo número, certo? O mesmo valor, a mesma sequência. Tá? Bom, com isso eu vou finalizar então o uso de display de 7 segmentos e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós devemos conversar sobre debug. Tá? Obrigado e até a próxima aula.